Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da reunião de estudos do Evangelho. Hoje, iniciamos o capítulo 1 da obra de Joana de Ângeles, psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado Jesus e Desafios. O estudo e a reflexão foram preparados pela Dorcas, magistralmente, a gente vai ver daqui a pouco vários passos, muito interessante. E não é à toa que a gente começa realmente com desafios, né? O desafio da gente buscar a compreensão dessa autora espiritual que nos traz reflexões que precisam ser maturadas, aprofundadas para que a gente possa realmente conseguir captar o conteúdo dessa obra, que faz parte da série psicológica por ela preparado. Mas, junto com você, nós vamos topar esse desafio, ok? E daqui a pouquinho escutaremos juntos. Mas olha só, você não está sozinho e você não está sem recursos. Preparamos aí uma série de bibliografias complementares, porque a gente traz Emmanuel nessas bibliografias e uma série de outros autores também, para nos ajudar a compreender diferentes aspectos. E aí a nossa compreensão se enriquece. Então você está convidado aí na descrição, tem as referências bibliográficas com PDFs, com links, para que a gente possa aprofundar esse nosso estudo. Você vai ver, vai ser muito bom a gente seguir junto aqui. Te convidamos para esse desafio e também lembramos que a gente vai ter a nossa live, o momento complementar da gente trocar ideias, de colocar dúvidas, muito importante, porque muitas delas surgirão, da gente trocar experiências, enfim, da gente enriquecer ainda mais. Ao vivo é muito gostoso, mas se você não puder, não tem problema, fica gravado no nosso canal do YouTube, você pode ir lá, pode deixar o seu comentário, a gente tenta sempre responder, não deixar sem resposta, não vai ser diferente, então vem com a gente para a gente estudar cada vez mais a doutrina espírita e buscar mais luz para o nosso entendimento, para o nosso sentimento e para as nossas ações. Último convite, fique até o finalzinho. Hoje a gente tem uma poesia de Maria Dolores que vai ser a nossa prece. Então eu te convido lá no finalzinho para a gente acompanhar a Maria Dolores nessa prece-poesia que ela nos entrega de coração. Assim como é de coração o nosso último convite dessa nossa introdução. Vamos ouvir? Queridos irmãos, desejo que a paz de Jesus e a sua graça estejam com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, irmãos, a mais uma reflexão do livro Jesus e Atualidade. E agora, hoje, no capítulo 1, intitulado Jesus e Desafios, no qual o Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do nosso irmão Divaldo Franco, nos conduz a uma autoanálise no mergulho nos desafios de nosso crescimento espiritual, fazendo-nos refletir em nossas atitudes, palavras e escolhas, sabedores de que, desafiado, Jesus venceu. Irmãos, para que as palavras de Joana façam sentido em nossa vida, precisamos responder intimamente a esta pergunta: como sentimos Jesus em nossas vidas? Como sentimos Jesus em nossas vidas? E para nos despertar, Joana, no seu livro Celeiro de Bênçãos, nos diz: Ele é todo harmonia, que cativa e arrebata as multidões. Ele é todo harmonia, que cativa e arrebata as multidões. Irmãos, este é o nosso Jesus. Joana o vê composto por harmonia cativante e arrebatadora, porque Joana o vê descrucificado,
E assim o veremos e o sentiremos se compreendermos como a morte de Jesus mudou nossas vidas, mergulhando-nos em um oceano de esperança na transformação de nosso caráter. Nesta transformação moral e espiritual que molda nosso caráter, segundo Joana, irmãos, enfrentamos o processo de evolução, o qual ela descreve como um grande desafio para o nosso espírito. E neste grande desafio, este capítulo nos traz importantes reflexões. E a primeira reflexão é o desafio de transpor obstáculos. O desafio de transpor obstáculos. Joana nos diz: tudo na vida são desafios às resistências. E com relação a Jesus e seu desafio de resistência, ela descreve: embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para a qual viera. Irmãos, o que nos ajuda a desenvolver a resistência, segundo Joana, é compreendermos como Jesus a finalidade para o qual viemos. Jesus o sabia e estava bem claro dentro dele, e isto o ajudou a resistir, mesmo frente às incompreensões sociais e familiares que podiam lhe servir de impedimento. E nós, irmãos, qual o propósito de estarmos aqui? Lembremos que planejamos no plano espiritual todo o propósito de nossa reencarnação, para trabalharmos o progresso de nosso espírito, buscando a transformação de nosso caráter, com muita esperança de o conseguirmos através de uma aprendizagem que tem como veículo a dor. Para tanto, segundo Joana, não devemos fugir à dor, mas resisti-la em forma de acolhimento, aprendendo a entendê-la com base na aceitação e na autocompaixão. Pois assim diz-nos Joana: de degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. E esta questão, irmãos, nos leva à segunda reflexão, o desafio de persistir íntegro. Joana descreve sobre nós: aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas, que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. O que trazemos de nossa vida passada, irmãos? Como queremos enxergar isso? Com essas situações, como queremos resolvê-las? Joana diz que nossas heranças passadas ressurgem, procurando nos reter na área do imediatismo, no qual, nessa área, irmãos, buscamos resultados rápidos, tirando-nos do caminho, do propósito, nos causando insegurança. E sobre Jesus, ela nos diz: os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Portanto, irmãos, precisamos desenvolver a perseverança na integridade durante o enfrentamento, assim como nos ensina Jesus. Nos lembremos, irmãos, que dentro de nosso processo evolutivo, as provas e expiações desempenham um papel essencial. Por isso, precisamos ficar firmes, íntegros.
E como lá na primeira reflexão que fizemos, resistindo no transpor dos obstáculos. Irmãos, o que nos ajuda a desenvolver a resistência, lembra que vimos, é compreendermos a finalidade para o qual viemos. E neste sentido, irmãos, precisamos desenvolver a perseverança na integridade. E para isso, nós precisamos entender as nossas provas e expiações. As provas são situações que o espírito pode enfrentar e aceita enfrentar, com o objetivo de testar e fortalecer suas virtudes. As expiações, irmãos, por outro lado, são situações que o espírito enfrenta para reparar seus erros cometidos no passado. Ambas, irmãos, são oportunidades de aprendizado e são ajustadas ao nível de nosso desenvolvimento moral e espiritual. E essas oportunidades são individuais, assim como as provas e as expiações. Precisamos passar por elas com coragem e determinação, usando, irmãos, o valioso livre-arbítrio com discernimento para a nossa rota, combatendo o imediatismo que nos leva à insegurança, convictos, seguros que estamos em ascensão. Lembra que Joana falou de degrau em degrau, caindo e levantando. E essa questão, irmãos, nos leva à terceira reflexão, que é o desafio de desenvolver a responsabilidade pessoal. Irmãos, Joana nos diz que Jesus, ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou a cada um a conduzir o seu próprio compromisso. Jesus ensinou a cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las, continua Joana. No entanto, alteiro, sem presunção, tampouco sem submissão, covarde. Isso, irmãos, reflete a importância da responsabilidade pessoal e da consciência na vida de cada um de nós. Pois em sua terapia, Jesus nos convida a enfrentar nossas próprias dificuldades e a buscar a paz e a felicidade através de nossas ações e decisões. Esta é a terapia de emergência a que Joana, na introdução deste livro, se refere. Jesus nos convida a valorizar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio do Espírito, irmãos, o coloca diante de diferentes provas, segundo a doutrina espírita. E sua evolução está diretamente ligada à forma como o Espírito decide enfrentá-las. A coragem, a paciência, a resignação e o esforço para vencê-las são escolhas que podem acelerar o nosso progresso. Da mesma forma, as expiações são oportunidades de reequilíbrio e o espírito tem a liberdade de abraçá-las como experiências educativas ou de rejeitá-las, prolongando seu processo de aprendizado. Frente a isso, Joana nos diz para não esperarmos facilidades. Enfrenta os desafios de Joana na tua vida com serenidade, com calma. Não guardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha, indômito, perseverando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Sejamos corajosos, irmãos, pois Joana nos encerra dizendo: quem teme a escuridão perde-se na noite. Quem teme a escuridão perde-se na noite.
Queridos irmãos, que o nosso bondoso Deus nos abençoe em nosso caminho evolutivo, neste grande desafio para o nosso espírito, hoje e sempre. E hoje, em nosso momento de oração, te convidamos a acompanhar Maria Dolores em sua poesia e prece intitulada Mãos Marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz na tarefa do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estive e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Que assim seja.